Boa noite a todos, que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós aqui estamos para darmos sequência ao estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos no módulo 2, roteiro 3, lições importantíssimas referentes à estrutura de elaboração dos estudos que Allan Kardec codificou a nossa querida benfeitora doutrina espírita. E então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos confiantes nestas lições, nestes ensinamentos, e queremos aproveitar esses instantes que antecedem a nossa oração inicial para convidar aqueles que residem aqui na nossa cidade de Piumhi, Minas Gerais. Se você reside aqui na nossa cidade, venha participar conosco deste estudo. Nós estamos realizando esta gravação aqui na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Piumhi, Minas Gerais. O endereço é Rua Padre Francisco Goulart, 288, bairro Nova Esperança. Fica bem próximo à pracinha onde é realizada a feira, durante a sexta-feira tem uma feira comunitária. Fica aí o convite para todos que desejam conhecer, estudar e participar dos nossos estudos e reflexões. Quinta-feira, a partir das 19 horas. E vamos então fazer a nossa prece, confiantes nos amigos espirituais, nos mentores, anjos guardiães, e também temos a companhia daqueles espíritos que estão estudando no plano espiritual, nos acompanhando nesses estudos. Pois sabemos que também no plano espiritual existem muitos irmãos desejosos de se iluminar com estes ensinamentos da doutrina espírita. E então, somos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Vamos então confiar na presença do nosso Mestre Jesus. Senhor, estamos felizes por mais um momento de aprendizado nesta escola bendita, com as lições que o Consolador prometido tem para nos oferecer. Esse Consolador que a Tua palavra já havia anunciado quando estivestes aqui junto de nós fisicamente. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta oportunidade, o conhecimento da doutrina espírita, estas lições que são para nós lições para a eternidade. Te pedindo, Senhor, que ajude-nos a compreender esses ensinamentos e que nós possamos, ao entender cada lição, colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso movimento espírita, ou no ambiente onde nós fomos convidados a vivenciar. Que a Tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja.
Graças a Deus. Vamos à sequência do estudo. Hoje começaremos um novo subtítulo: O Espiritismo e a Ciência. Espiritismo e ciência se completam. Espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. Assim, Espiritismo e ciência não são forças antagônicas, mas, ao contrário, completam-se reciprocamente, segundo o pensamento de Allan Kardec expresso em A Gênese. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade repetindo. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Vamos fazer algumas reflexões sobre o que nós estamos percebendo nessas palavras. São duas forças da natureza, espírito e matéria. Dois elementos, né? E então a ciência, fazendo suas pesquisas, suas comprovações, para chegar a determinados objetivos de descobertas, de revelações, usa as leis da matéria, todos os elementos materiais que a ciência
faz para realizar os seus experimentos. E então o domínio da ciência humana está relacionado às coisas da matéria, o que ela tem descoberto, o que ela tem revelado a todos nós e que nos beneficia muito no nosso progresso, na nossa evolução. E o espírito já é uma dimensão que está além da percepção das coisas da matéria. E então são as duas forças que não são antagônicas, fazem ambas partes das leis da natureza. E então o Espiritismo estuda as forças que estão fora do âmbito do ambiente material, onde nós percebemos com os nossos sentidos físicos. E Allan Kardec então traz este esclarecimento. A ciência tem por objeto, o objetivo é estudar essas revelações sobre os fenômenos da matéria. E o Espiritismo é as leis do princípio espiritual. E então são uma consequência da outra. E Allan Kardec esclarece que a ciência não consegue comprovar alguns fenômenos que se encontram fora das leis da matéria. Precisa dos esclarecimentos do Espiritismo, das comprovações científicas que a própria doutrina explica, né? E o Espiritismo, por sua vez, para comprovar esta existência do plano espiritual, precisa então de algumas forças que nós concebemos aqui no campo físico, para termos apoio e comprovação, uma vez que nós estamos encarnados, não é? Nós estamos vivenciando aqui estas experiências no plano de expiação e prova aqui na Terra, e então nós precisamos do que tange às coisas materiais para compreendermos as manifestações que se encontram no plano espiritual. E é por isso que Allan Kardec está dizendo: nós precisamos da ciência para comprovar e para ter esse apoio no nosso entendimento. E ele explica, Allan Kardec esclarece bem que, primeiramente, a ciência teve que se desenvolver, trazer o seu progresso material, a sua abrangência nas revelações, desenvolvendo a intelectualidade e a capacidade de percepção do ser humano, para que depois tivesse condições de ser trazido até nós, através dessa codificação da doutrina espírita, o plano espiritual. Porque senão nós não teríamos condições de compreender esses fenômenos de manifestações do plano extrafísico, não é? Vamos só reler a última frase de Allan Kardec. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, uma das descobertas muito importantes que favoreceram, inclusive, os estudos, as observações, as experiências que Allan Kardec teve, para que depois ele trouxesse essas comparações na doutrina espírita, é a descoberta do magnetismo, uma força magnética que todos os seres carregam em si, né? E então Allan Kardec está trazendo que esses sentidos físicos precisavam ter tido as descobertas no momento propício, antes da revelação do Consolador prometido,
que é o Espiritismo, as leis que regem o plano espiritual, que é o que nós estamos estudando aqui na doutrina espírita. Então, Allan Kardec diz que se o Espiritismo tivesse vindo antes, ele teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Próximo subtítulo: o Espiritismo não é da alçada da ciência. O fato de a ciência oferecer ao Espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, à ciência a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Eis os argumentos apresentados pelo codificador com respeito a este assunto. Palavra de Allan Kardec. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e, qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. É importante considerar-se que, ao referir-se às ciências ordinárias, Allan Kardec fazia alusão às ciências positivas, classificadas por Augusto Comte em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Vejamos então estes esclarecimentos muito importantes para o nosso entendimento. Porque nós temos a comprovação, a confirmação e o apoio da ciência com relação aos fenômenos espíritas. A ciência não tem esse atributo de fazer as suas experiências no campo espiritual, justamente por essas condições, porque a ciência, ela realiza os seus experimentos somente manipulando, experimentando coisas, objetos, elementos que podem ser livremente manipulados. Já os fenômenos espíritas estão numa causa totalmente diferente do que nós conhecemos aqui no plano físico, com esses elementos que a ciência nos apresenta, porque são inteligências dotadas de vontade própria. E então é preciso entender que essas inteligências se manifestam quando elas acham adequado o momento para se manifestar. Não é a nossa vontade que faz com que eles se manifestem, mas justamente o desejo deles se comunicarem conosco.
E é por isso que Allan Kardec está dizendo aí, é a ação de inteligências dotadas de vontade, e provam a cada instante, sempre provam, que não se acham subordinadas aos nossos caprichos. Não é? Quantas ocasiões em que muitos esperavam comunicações de algum ser do plano espiritual e nada ocorreu de comunicação, justamente porque eles não se acham às nossas ordens, aos nossos caprichos. Não é isso? E Allan Kardec está completando. As observações não podem ser feitas da mesma forma, né? Porque cada um abrange um plano diferente do outro, né? Mesmo que tenha esse complemento do plano físico com o plano espiritual, porque nós, por exemplo, somos espíritos encarnados. Deixando o corpo, continuaremos a ser espíritos, desligados desse corpo físico. Não é assim? A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente. Olha aí. Então, ela não tem essa competência para se pronunciar na questão do espiritismo. Não é? Não tem que se ocupar com isso. E um detalhe importante, veja como Allan Kardec é muito preciso, muito perspicaz nesta afirmação. Mesmo que a ciência faça uma comprovação favorável, né, isso não quer dizer que ela possa ter peso nas manifestações da espiritualidade. Pode ter, por exemplo, um cientista fazendo este julgamento, ele está dando a sua opinião pessoal, e não em nome da ciência material. Né? Favorável ou não, nenhum peso terá. Não é isso? É importante considerar-se que, ao referir às ciências ordinárias, Allan Kardec fazia alusão às ciências positivas. Olha aí. E então, é o que nós tínhamos visto antes. Precisava de ser desenvolvido estas ciências que tangem as coisas materiais, a matemática, a astronomia, a física. Tudo isso aí surgiu antes da vinda do Espiritismo. Né? E é o que Allan Kardec fala para nós, que fazer uma comparação com as coisas que estão relacionadas com estas ciências aqui, seria criar analogias que não existem. Olha que interessante. Né? E então nós vamos ver agora o método de investigação científica dos fenômenos espíritas. É o método que Allan Kardec utilizou, né? O método adotado por Allan Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, que é o instrumento comprobatório da existência e comunicabilidade do espírito, é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Então, esse método é utilizado nas ciências positivas, é o experimental. Né? E vamos ver aí que esse instrumento comprobatório, onde dá a comprovação sobre a comunicabilidade, é a mediunidade. Né? As palavras de Allan Kardec. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicadas pelas leis conhecidas,
o Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. É um detalhe importante isso aí para nós, para o nosso entendimento, né? E então, quando surge algo que não era conhecido antes, esses fatos, Allan Kardec observava, né, para trazer as suas conclusões, analisava e remontava daquele efeito, daquilo que estava sendo manifestado nos fenômenos, ele fazia a análise remontando para se chegar à causa, como no caso das mesas girantes, as mesas que se manifestavam nas primeiras descobertas do Espiritismo, né? E então, através daquele movimento das mesas, Allan Kardec começou a fazer as suas observações para chegar à conclusão de que existia uma força por trás daqueles movimentos. Porque depois dos movimentos das mesas girantes, começaram a ter as comunicações pelas batidas, né? A codificação, aquela telegrafia espiritual que foi codificada pelas batidas, como era feito no telégrafo antigamente, né? Código Morse. Cada letra do alfabeto correspondia a determinado número de batidas, de pancadas, né? Assim funcionava o telégrafo antigamente, e foi o telégrafo da espiritualidade naquele momento em que Allan Kardec começou a trazer a pesquisar e comprovar esses fenômenos, né? E então é um método experimental dos efeitos das manifestações onde surgia no campo físico. Allan Kardec fazia as observações e remontava até a causa, onde ele chegou à conclusão de que atrás daquelas pancadas, atrás daqueles ruídos, daqueles movimentos, existia uma inteligência, quer dizer, um ser que fazia, que provocava aqueles movimentos. Assim é o método experimental. Continua Allan Kardec. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Olha que detalhe importante isso aí, né? Então, o que foi revelado por Allan Kardec não era uma ideia pré-concebida, que ele imaginou, criou uma teoria para depois comprovar. Foi justamente o contrário, né? Não apresentou nenhuma hipótese a intervenção dos espíritos e nem do perispírito. Olha aí, concluiu pela existência dos espíritos quando esta existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos princípios. Para nós fixarmos bem a ideia. Então, Allan Kardec não trouxe primeiramente a teoria, para depois trazer a comprovação dos fatos. Ele observou a existência pela existência dos espíritos. Quando esta existência se ressaltou evidente, como nós havíamos comentado sobre as mesas girantes, era evidente que existia uma força, uma inteligência atrás daqueles fenômenos das mesas, não é? Então, quando essa existência ressaltou evidente da observação e dos fatos,
procedendo de igual maneira a outros princípios. E então, depois que ele começou a perceber esta existência de um ser que estava se manifestando através das pancadas, do movimento das coisas materiais, é que ele comprovou, e outros princípios que veio decorrer dessas descobertas, dessas revelações do Espiritismo. E esses outros princípios, podemos ver aqui que ele está dizendo, a existência do perispírito é um dos princípios. Perispírito, que é o nosso corpo espiritual, não é? E então, depois que confirmou-se a existência desse plano espiritual, foram trazidas novas revelações, novas descobertas, né? Continuando a leitura. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequente explicar e resumir os fatos. Muito importante isso aí para nós fixarmos as ideias, né? Foi através desses fatos e depois veio a teoria confirmando o que estava acontecendo com aquelas manifestações, né? A teoria foi subsequente, quer dizer, depois da observação dos fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Por isso é que Allan Kardec utilizou esse método experimental para trazer essa comprovação da existência do mundo extrafísico. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também era só aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Olha, muito interessante isso aí, né? Então, esse método também é aplicado às coisas extracorpóreas, né? Apliquei a essa nova ciência como o fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar às causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. E então fica claro para o nosso entendimento essas palavras de Allan Kardec. Ele aplicou esta nova ciência ao Espiritismo, né? Ele usou esse método experimental. Ele não tinha feito nenhuma teoria antes das manifestações. Depois das manifestações é que ele elaborou e trouxe os esclarecimentos dessa teoria, não é? Observava cuidadosamente em cada detalhe. Allan Kardec era muito preciso, muito perspicaz, né? Comparava, deduzia. Por que comparava? Eram inúmeras comunicações que existiam, né? Vinham comunicações de todos os cantos do mundo, em vários centros espíritas.
Allan Kardec fazia o levantamento das comunicações, o teor de cada mensagem e fazia a comparação, né? E deduzia as consequências do teor de cada mensagem para fazer esse sistema, né, que a doutrina espírita foi elaborado. A concordância de inúmeros depoimentos dos espíritos, muitas comunicações de vários cantos, e ele então assimilava aquelas ideias que eram mais lógicas, de acordo com o bom senso, com a maioria, né, a generalidade que se fazia nas comunicações. Ele então fazia a teoria do que era relacionado ao tema, ao assunto. E então foi através dessas observações que Allan Kardec chegou à conclusão, não fazendo primeiramente uma teoria pré-concebida, não é? Não, e outro detalhe, não admitia por válida, senão quando resolvia todas as dificuldades. Olha aí. Então, para ele aceitar um esclarecimento, uma tese como verdade, ela tinha que resolver todas as dificuldades da questão, para que ele então pudesse colocar aquilo como um dos princípios da doutrina espírita. É assim? E então é importante nós pararmos para refletir, que é a doutrina da lógica e do bom senso, assim como o próprio codificador, sempre seguro em seus intentos, em suas buscas, em suas pesquisas e nas experiências que ele fazia, que ele realizava para trazer essa doutrina tão esclarecedora a todos nós, né? E então nós vamos deixar para a próxima semana a sequência do estudo, o Espiritismo e a lógica indutiva, né? Detalhes que Allan Kardec traz para o nosso entendimento, esses métodos que eram aplicados para as revelações da nova ciência, a ciência espiritual. Porque doutrina espírita não é somente religião, ela é uma filosofia com experiências científicas e de consequências religiosas ou morais. Não é assim que nós aprendemos? E então, na próxima semana, nós vamos dar sequência nestes estudos, né? O Espiritismo e a lógica indutiva. E agora nós vamos procurar aproveitar esses momentos junto dos amigos espirituais, junto dessas falanges socorristas, falanges esclarecedoras. São espíritos de luz encarregados de nos amparar, de nos ajudar em nossas necessidades. E nós, então, recebendo esse tratamento espiritual, vamos oferecer a nossa vibração de paz, de confiança, para que os bons espíritos possam prosseguir com o seu trabalho. Senhor Jesus, em momentos como este, nossos corações se asserenam, se elevam em vibrações de paz e de esperança, sendo envolvidos
por esses fluidos confortadores e renovadores das esferas mais altas, chegando até nós. Queremos, Senhor, num sentimento de gratidão, fazer com que as nossas vibrações, as nossas energias possam ser direcionadas aos irmãos sofredores, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram submetidos a cirurgias, outros irmãos se encontram ansiosos, esperando um tratamento no pronto-socorro. Por todos eles nós te pedimos a bênção, a luz. Aqueles outros irmãos que se encontram nas clínicas de tratamento psiquiátrico, se recuperando na dependência das drogas e do alcoolismo. Que estas energias possam chegar até eles, renovando-lhes a coragem, a força. Pedimos, Senhor Jesus, pelas nossas famílias, pelos entes queridos, encarnados e desencarnados, a luz, o discernimento, a coragem, e que esta paz possa envolver todos eles. Aproveitando, Senhor, esse ambiente de luz, cada um de nós temos amigos, companheiros, conhecidos, passando por momentos de provações e dificuldades. Por eles também nós te pedimos. Sustenta-os nestas provações, nesses momentos difíceis, que eles possam superar, vencer para prosseguir a jornada evolutiva, Senhor, em Teu nome. Assim sendo, divino amigo, pedimos permissão para finalizar nossos momentos de oração, de vibrações e de estudo aqui na Casa Espírita. Que a Tua paz permaneça em todos os corações e em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos pela companhia e pelo apoio. Graças a Deus e louvado seja Deus.